As mentiras e a primeira confissão mal feita. Quando era pequenina, tristemente aprendi que, para evitar os castigos da minha mãe, que eram bastante severos, as mentiras eram excelentes, e comecei a andar com o pai da mentira. Aliei-me a ele e comecei a ficar tão mentirosa que, à medida que os meus pecados iam crescendo, as mentiras iam ficando maiores também. Mas, quando reparei que, mesmo mentindo, me castigavam, comecei a usar outra estratégia de mentira. Por exemplo, sabia que a minha mãe respeitava muito o Senhor, e para ela o nome do Senhor era sagrado, era santíssimo. Então eu pensei que tinha a arma perfeita e dizia-lhe: Mãe, por Cristo lindo, eu juro que não fiz isso. Dessa forma eu conseguia finalmente evitar os castigos. Com as minhas mentiras, colocava o nome santíssimo de Cristo no meu lixo, nas minhas maldades, na minha imundície. Fui me enchendo de tanta sujeira e de tantos pecados. Olhem que aprendi que palavras leva-as o vento. E quando a minha mãe insistia muito, eu dizia: Mãe, ouça uma coisa, que um raio me parta se o que eu digo é mentira. Estas palavras eu usei-as muitas vezes e vejam, passou muito tempo, mas acabou mesmo por me cair um raio em cima. E só estou aqui pela misericórdia de Deus. Um dia, a minha amiga Estela disse-me: Olha lá, tu já tens 13 anos e ainda não fosse deflorada? Eu fiquei espantada a olhar para ela. Como assim? O que é que ela queria dizer com aquilo? A minha mãe sempre me falara sobre a importância da virgindade. Ela dizia-me que se tratava do anel do matrimônio com o Senhor. Mas a minha amiga, com ar de superioridade, disse-me: A minha mãe, logo que me apareceu a menstruação, levou-me ao ginecologista e estou tomando a pílula. Eu, nessa altura, nem sabia o que era isso. Ela explicou-me que eram pílulas anticonceptivas para não engravidar e acrescentou que já tinha dormido com o primo, com o amigo, com este e com aquele, uma lista enorme. Ela dizia que era muito bom. As minhas amigas diziam-me: Tu realmente não sabes nada? Quando respondia que não, elas diziam-me que me iam levar a um lugar onde todas tinham aprendido. Eu fiquei preocupada. Sabia lá onde me iriam levar? Começou a despertar um mundo novo para mim, novo e completamente desconhecido. Levaram-me a um teatro bem feinho, lá no centro, para ver um filme pornográfico. Vocês imaginam o susto? Uma menina de 13 anos, que naquela época nem televisão tinha em casa. Imaginem ver semelhante filme. Quase morri de susto. Parecia-me que estava no inferno. Tinha vontade de fugir dali correndo. Não o fiz por vergonha das minhas amigas, mas o que eu queria mesmo era sair dali. Estava assustadíssima. Nesse dia fui à Santa Missa com a minha mãe. Eu estava assustada e fui confessar-me. A minha mãe ficou rezando, frente ao Santíssimo. Quando me confessei, disse os pecados de costume, que não tinha feito os trabalhos de casa, da escola, que tinha sido desobediente. Esses eram mais ou menos os meus pecados. Eu confessava-me sempre ao mesmo sacerdote, e ele quase já conhecia os meus pecados. Mas, naquele dia, disse ao padre que tinha escapado à minha mãe para ir ao cinema. O padre, surpreendido, quase gritou: Quem escapou a quem? Quem foi aonde? Eu, aflita, olhei para minha mãe. Vejo que estava tranquila, no mesmo lugar. Ainda bem que não tinha ouvido nada. Imaginem se ouvisse.
Eu levantei-me do confessionário zangada com o padre, e claro que não disse que filme tinha visto, só por dizer que tinha fugido da minha mãe para ir ao cinema. O padre escandalizou-se tanto. Imaginem se lhe dissesse que filme tinha ido ver. Batia-me. Foi aí que começou a astúcia de Satanás, porque daí para a frente começam as minhas confissões mal feitas. Daí para a frente selecionava o que ia dizer na confissão. Digo isto, mas isto não digo. Este pecado digo ao padre, mas este não. Começam as minhas confissões sacrílegas. Eu ia receber o Senhor, sabendo que não tinha confessado tudo. Ia receber o Senhor indignamente. O Senhor mostrou-me como na minha vida foi terrível a degradação da minha alma, nesse processo de morte espiritual. Foi tão grave que no fim da minha vida eu já não acreditava no demônio, nem em coisa alguma. Mostrou-me como, em criança, caminhava pela mão de Deus, como tinha uma relação profunda com Ele e como o pecado fez com que eu fosse soltando a mão do Senhor, pouco a pouco. Agora o Senhor dizia-me que todo aquele que come e bebe o seu corpo e o seu sangue indignamente, come e bebe a sua condenação. Eu comi e bebi a minha condenação. Eu vejo, no livro da vida, como o demônio estava desesperado, porque eu, com 12 anos, ainda acreditava em Deus. Eu ainda ia adorar o Santíssimo Sacramento com a minha mãe. O demônio estava num desespero terrível por ver isso. Quando começou a minha vida de pecado, o Senhor fez-me sentir que estava a perder a paz no meu coração. Começou uma luta com a minha consciência. E o que me dizem as minhas amigas? As minhas amigas diziam-me: "O quê? Confessar-se? Tu és uma tola, passada de moda, e com esses padres, mais pecadores que nós?" Nenhuma delas se confessava. Eu era a única que ainda o fazia. Começou a guerra entre o que me diziam as minhas amigas e o que me dizia a minha mãe e a minha consciência. Pouco a pouco, começou a balança a inclinar-se e as minhas amigas ganharam. Então decidi não me confessar mais, porque não me ia confessar a aqueles velhos que ficavam escandalizados só por ter ido ao cinema. Vejam a astúcia de Satanás. Afastou-me da confissão aos 13 anos. Ele é esperto, sabiam? Ele coloca-nos ideias erradas na nossa mente. Aos 13 anos já, Glória Apolo era um cadáver vivente em meu espírito. Mas para mim foi importante e era um orgulho pertencer àquele grupinho de amigas, de meninas finas e espertas. Quando temos 13 anos, pensamos que sabemos tudo e que todo aquele que fala em Deus está passado de moda ou é doido, porque o que está na moda é desfrutar. Sabem? Ainda não lhes contei, é que quando se ouviu a voz de Jesus e aqueles demônios saíram todos porque não suportavam aquela voz, ficou só um demônio. Teve a autorização do Senhor para ficar. Esse demônio grandíssimo gritava com uns alaridos horríveis: "É minha! É minha! É minha!" Só esse ficou, porque foi esse que guiou, manipulou e que, com sua estratégia, conduziu as minhas debilidades para que eu pecasse. Foi esse que me afastou da confissão. Por isso, o Senhor permitiu-lhe que ficasse a meu lado. Era por isso que aquele demônio horrível gritava que eu pertencia a ele e acusava-me também. Ele tinha autorização para ficar, porque eu morri em pecado mortal. Desde os meus 13 anos que não me confessava, e até aí, muitas vezes confessei-me mal. Eu pertencia àquele demônio, e ele podia ficar durante o meu julgamento. Imaginem-me, envergonhadíssima, a ver com horror os meus pecados, que eram tantos, e ainda por cima aquela coisa horrível a acusar-me e a dizer que eu era dele. Foi horrível.
O maligno tirou-me da confissão, assim como me tirou a cura e a limpeza da minha alma, porque cada vez que eu pecava, não era gratuito esse pecado. O maligno, dentro dessa brancura da minha alma, colocou-me a sua marca, uma marca de escuridão, e essa alma branca começou a encher-se de escuridão. Jamais comunguei bem, só na primeira comunhão fiz uma boa confissão, daí para a frente, nunca mais. E recebia na comunhão o meu Senhor Jesus Cristo indignamente. Quando nos vamos confessar, devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e envie a sua santa luz sobre as trevas da nossa mente. Porque uma das coisas que o maligno faz é escurecer a nossa mente, para que pensemos que nada é pecado, que tudo está bem, que não é preciso ir até ao sacerdote para nos confessarmos, até porque eles são mais pecadores do que nós. Que a confissão passou de moda. É claro, foi mais cômodo para mim não me confessar.